Você já experimentou a sensação de algo poderoso ao seu redor, guiando seus passos e decisões? No vídeo de hoje, desvendaremos o mistério por trás dessa força invisível, o Espírito Santo. Descubra como essa presença divina não apenas nos inspira, mas atua ativamente em nossas vidas de maneiras que você jamais imaginou. Se você deseja compreender como o Espírito Santo pode transformar sua vida, continue conosco. Essa jornada de descoberta vai além da fé, tocando o âmago de nossa existência. Prepare-se para uma revelação que pode alterar sua perspectiva do mundo. Não perca a oportunidade de conhecer quem é o Espírito Santo. Para termos uma comunhão e colaboração com o Espírito Santo, é fundamental conhecê-lo profundamente. Embora existam metáforas para descrever o Espírito Santo, como fogo, vento, água, óleo, pomba, entre outras, é essencial retornar à verdade fundamental: o Espírito Santo é Deus. Assim como Deus Pai e Deus Filho, o Espírito Santo é um membro da Trindade. A própria Bíblia o chama de Deus. Uma das últimas instruções de Jesus aos discípulos, antes de sua ascensão, foi: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Jesus coloca claramente o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. No livro de Atos, temos um exemplo envolvendo Ananias e Safira. Ao venderem uma propriedade e trazerem apenas parte do dinheiro, fingindo que era a quantia total, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreende Ananias. Pedro destaca que mentir ao Espírito Santo é, na verdade, mentir a Deus. Esse incidente evidencia a natureza divina do Espírito Santo e a importância de reconhecê-lo como Deus em nossas vidas. Dinheiro não estava em seu poder. Por que concebeste isso em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:04. Pedro testemunhou que o Espírito Santo é Deus, ao afirmar que Ananias havia mentido para Deus e para o Espírito Santo, utilizando essas palavras de forma intercambiável. É incrível como versículos do Antigo Testamento, como Isaías 6:09, são referidos no Novo Testamento como tendo sido escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, Paulo, ao citar Isaías, atribuiu as palavras ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou a verdade aos nossos antepassados quando disse, através do profeta Isaías: vão a este povo e digam: vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão, ou vocês sempre verão, mas nunca perceberão. Atos 28:2.26. A partir de passagens como essas, compreendo claramente que o Espírito Santo é, de fato, um dos membros da Santíssima Trindade. Podemos observar que o Espírito Santo é Deus e realiza a obra que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo participou na criação dos céus e da terra pela vontade de Deus, conforme registrado em Gênesis 1h02. Da terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em Jó 26:13, é dito que pelo Espírito, Deus enfeitou os céus e formou a serpente tortuosa. Além disso, o Espírito Santo é o agente responsável por ressuscitar os mortos, como afirmado em Romanos 1h04. Vi que, mediante o Espírito de Santidade, foi designado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Romanos 6h11, somos instruídos a nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, evidenciando a influência transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. O novo nascimento, conforme explicado por Jesus em João 3:5-7, é um tema central que revela a transformação espiritual que ocorre quando alguém aceita a obra do Espírito Santo. Jesus afirma que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Ele distingue entre o nascimento carnal e o nascimento espiritual, indicando a necessidade de uma nova vida proporcionada pelo Espírito Santo. Essa obra transformadora é reforçada pelo papel do Espírito Santo em João 16h08, onde Jesus afirma que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Além disso, o Espírito Santo manifesta seu poder ao expulsar demônios, como destacado por Jesus em Mateus 12h28. Essa ação é um sinal tangível do reino de Deus presente. O Espírito Santo não apenas convence, mas também age poderosamente na libertação das pessoas das influências malignas. A divindade do Espírito Santo é evidente nos atributos que compartilha com Deus.
Em Hebreus 9 horas e 14 minutos, é mencionado que o Espírito Santo é eterno, associando-o ao sacrifício eterno de Cristo. Além disso, sua onisciência é destacada em 1 Coríntios 2 horas e 10 minutos, revelando que o Espírito Santo conhece até mesmo as profundezas de Deus. A onipresença do Espírito Santo é claramente expressa no Salmo 139, onde Davi reconhece que não pode escapar da presença divina. Assim como o Espírito Santo é o poder do Altíssimo, ele está presente em todos os lugares. Essas passagens bíblicas ressaltam a importância do Espírito Santo no processo do novo nascimento, revelando sua obra transformadora, poder e divindade. O Salmo 139, especialmente nos versículos 7 e 8, destaca a onipresença do Espírito Santo, afirmando que não há lugar onde podemos fugir da sua presença. Esta característica do Espírito Santo, somada à sua eternidade, onisciência, onipotência, reflete sua divindade, fazendo dele Deus. Sua majestade, santidade e glória são atributos compartilhados com o Pai e o Filho, destacando a Trindade como uma unidade em santidade e excelência. Quando reconhecemos a personalidade do Espírito Santo, nosso relacionamento com ele é transformado. A personalidade do Espírito Santo é vital para nossa compreensão, pois apenas uma entidade com personalidade pode verdadeiramente entender nossos problemas e nos ajudar de maneira significativa. Diferente de forças impessoais ou objetos inanimados, a pessoa divina do Espírito Santo é capaz de compreender profundamente nossas circunstâncias, o que nos permite buscar sua ajuda de forma mais significativa. O hinário coreano, com seus hinos de oração ao Espírito Santo, ilustra como reconhecemos a personalidade divina do Espírito Santo. Os hinos buscam a renovação do Espírito Santo sobre nós, reconhecendo-o como uma entidade pessoal com a capacidade de agir em nossas vidas. A compreensão bíblica da personalidade do Espírito Santo é essencial para aprofundar nossa conexão e busca por sua assistência. Ao explorar as Escrituras, percebemos claramente a personalidade do Espírito Santo. Contrariamente à confusão entre personalidade e corporeidade, entendemos que ser uma pessoa não implica necessariamente ter uma forma física. O exemplo de Jesus, após a ressurreição, reforça que a personalidade persiste além da forma física. Essa compreensão sólida da personalidade do Espírito Santo é essencial para uma fé fundamentada e um relacionamento mais profundo com ele. João 4 horas e 24 minutos destaca que Deus é Espírito, uma entidade espiritual, indicando que, embora ninguém tenha visto a Deus, sua natureza é espiritual. A afirmação de que o Pai é uma pessoa viva se baseia na compreensão de que, independentemente da ausência de forma física, uma entidade pode ser considerada uma pessoa se tiver atributos pessoais. O Espírito Santo, mesmo sendo invisível, é reconhecido como uma pessoa, e a análise das evidências bíblicas sustenta essa perspectiva. Provas bíblicas da personalidade do Espírito Santo incluem a frequente utilização de pronomes pessoais ao se referir a ele. Em João 15 horas e 26 minutos, Jesus se refere ao Espírito Santo como o advogado o que ele enviará da parte do Pai. Além disso, João 16 e 7 e 8 destaca que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do julgamento, ações típicas de uma pessoa. Outras passagens, como João 16 horas e 13 minutos, mostram que o Espírito Santo guia e anuncia verdades futuras, comportamentos que apenas uma pessoa pode realizar. A lista de ações pessoais atribuídas ao Espírito Santo inclui seu papel em articular mensagens, assistir em fraquezas, orar por nós, ensinar e testemunhar do Senhor. Essas ações refletem a personalidade do Espírito Santo, demonstrando que ele não é meramente uma força ou influência impessoal, mas sim uma entidade com características pessoais. Essa compreensão aprofundada da personalidade do Espírito Santo é vital para um relacionamento mais significativo com ele, permitindo que os adoradores o vejam como uma pessoa viva e atuante em suas vidas. Essa perspectiva enriquece a adoração em espírito e em verdade, reconhecendo o Espírito Santo como uma entidade pessoal, embora invisível, que opera de maneiras transformadoras na vida dos crentes. João 15 horas e 26 minutos destaca o papel do Espírito Santo como testemunha, confirmando a continuidade das ações pessoais atribuídas a ele. A João 16 horas e 13 minutos ressalta sua orientação, evidenciando que ele não age por iniciativa própria, mas revela verdades e eventos futuros.
Atos 16:6-7 destaca o Espírito Santo impedindo os discípulos de pregar em certas regiões, indicando sua atuação na orientação e comando das atividades dos crentes. Atos 13h02 revela como o Espírito Santo chama e designa pessoas para a obra de Deus, demonstrando sua função ativa na seleção e direcionamento de indivíduos para serviços específicos. Atos 9h31 destaca a consolação proporcionada pelo Espírito Santo às igrejas, mostrando sua capacidade de confortar e edificar os crentes, conferindo paz e crescimento às comunidades cristãs. Esses exemplos reforçam a natureza pessoal do Espírito Santo, que não apenas executa tarefas impessoais, mas interage de maneira ativa e orientadora na vida dos crentes. Sua atuação na orientação, comando, chamado e consolação destaca sua personalidade, revelando que ele é uma entidade viva e atuante. Além disso, ao explorar atributos pessoais, como conhecimento e emoções, percebemos que o Espírito Santo é dotado de inteligência para compreender as profundezas de Deus e sensibilidade para experimentar emoções como amor e tristeza. Esses atributos adicionais contribuem para a compreensão do Espírito Santo como uma pessoa completa e atuante na vida dos crentes. Ao explorar a variedade de emoções atribuídas ao Espírito Santo, percebemos que ele não é apenas uma força impessoal, mas uma entidade real e emocional. Ele derrama o amor de Deus em nossos espíritos, evidenciando uma conexão profunda e pessoal com os crentes. Sua capacidade de ser entristecido e gemer em oração fervorosa em nosso favor revela sua sensibilidade e empatia para com nossas experiências humanas. Outro aspecto crucial é a vontade do Espírito Santo, que opera de acordo com seu plano e desejo. Isso é destacado em 1 Coríntios 12h11, mostrando que ele distribui dons individualmente conforme sua vontade. Esse elemento de vontade destaca sua capacidade de tomar decisões conscientes e agir de acordo com seus propósitos específicos. A narrativa de Atos 16:6-7 enfatiza como o Espírito Santo, como uma pessoa real, impede os discípulos de seguir para certas regiões, indicando sua autoridade e direção ativa. Este exemplo também alerta contra o uso inadequado do Espírito Santo para objetivos pessoais, ressaltando sua natureza como uma pessoa, não uma força a ser manipulada. Em nossa jornada pessoal e ministérios públicos, reconhecer, acolher e adorar o Espírito Santo é fundamental. Ele não é apenas uma ferramenta, mas uma personalidade perfeita que responde à nossa adoração. Ao encerrar esta jornada de descobertas, agradecemos por mais um dia e oramos pela orientação contínua, ousadia e bênçãos para todos os irmãos e irmãs em Cristo. Que a profundidade do Espírito Santo continue a ser explorada em nossas vidas. Essa mensagem poderosa ressoou em seu coração? Deixe sua marca nos comentários abaixo. Queremos ouvir suas experiências e pensamentos, construindo juntos uma comunidade de fé e descoberta. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ser impactadas por essa poderosa jornada espiritual. Agradecemos por sua presença e reflexão. Fique atento para o nosso próximo vídeo, prometemos algo que você não vai querer perder. Continue buscando paz e luz em sua jornada espiritual. Até breve.